Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Então vamos à pergunta, então, amor Arlindo. Vamos lá. Bom dia a todos. Então, amor Arlindo, para o tanque ser cheio, a fonte tem que ser inesgotável, Exato. certo? Algum momento que a gente, estando com o tanque cheio, a gente consegue esvaziar esse tanque? Não. Não, esse tanque não A partir do esvazia momento que nunca, você irmão. descobriu que o seu tanque é cheio, você está na fonte inesgotável, esse tanque não esvazia mais. Não esvazia mais. Essa pessoa não terá falta de coisa alguma. Ela já está em Cristo, né? Ela já está na completude. Então, Mas ela cheio... oscila? Ela não oscila? Não, ela pode oscilar nas ações dela, no entendimento dela, mas na realidade mesmo, ela é fonte, entendeu? É uma fonte inesgotável. É uma fonte que jorra para a vida eterna. É a mulher samaritana. Se você conhecesse o que Deus já preparou, o que já está pronto, então a questão é, se você entender o que já está pronto, se você conhecer, se você tiver ideia, se você aceitar, se você realmente assumir essa responsabilidade naquilo que está pronto, tá? Não é naquilo que você idealiza, naquilo que você quer que Deus faça, é naquilo que já está pronto. E se você entender quem está falando com você isso, tá? Da onde que está vindo essa verdade, quem é a pessoa que é o relator dessa verdade, o interlocutor dessa mensagem, se você entender de quem você está recebendo essa mensagem, então você é tanque cheio. Agora, se não entender isso, não é tanque cheio. Irmão Arlindo, Oi? o que acontece, que no caso aí é a oscilação que a irmã Cileide falou, é quando a gente se identifica com a carne. A dificuldade nossa é entender que a gente não é a carne, a gente é o espírito. Então, se a gente realmente entende que a carne é um vaso para receber o espírito, para revelar a Deus, ao Cristo, ela sempre vai estar com o tanque cheio. Mas se por algum minuto da vida ela se identifica com as situações externas, aí é a oscilação. Porque aí é a mente carnal que começa a querer tomar conta. Perfeito, irmã Viviane, perfeito. Exatamente. Então, é assim, olha, a Bíblia, ela cita duas árvores, né? Ela usa a árvore como pedagogia. Então, quando você está se alimentando da árvore da vida, você não precisa de nada. A partir do momento que você esquece de se alimentar da árvore da vida, ou você perde esse contato com a árvore da vida, e vai para o galho, igual a Celede fala, do bem e do mal, então você pula para a árvore do bem e do mal, aí que começa a acontecer da pessoa sentir falta, de oscilar. Por quê? Porque ela sai da condição real dela para uma condição onde ela quer tomar conta, ela quer a ação dela nessa outra condição. É porque, assim, eu escuto bastante. Ah, mas eu tô na carne, a carne precisa disso. Não, você não tá na carne. A carne como que eu vou dizer, é um vaso. Você não é o vaso, assim como a essência não é o frasco de perfume. Entende? Eu tenho entendido isso, e isso tem me ajudado bastante, porque quando a minha mente começa a querer trazer coisas que a minha carne precisa, eu olho para dentro de mim e vejo que eu não sou a minha carne. E isso me dá paz, me dá tranquilidade em entender que eu não preciso de nada. Quem precisa, que pensa que precisa, é a minha carne, eu não. Porque o que está em mim me fortalece e me completa. As demais coisas vão ser acrescentadas, não importa como, elas simplesmente vão acontecer.
É o que eu tenho escrito hoje e tem me ajudado muito, tem me despertado bastante, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Quem me conhece sabe disso. Eu pensava além, eu sempre, antes de acontecer, eu já imaginava como ia acontecer, de que maneira ia acontecer. Então, eu sempre estava vazia, eu era uma necessitada. E depois que eu entendi que eu não sou a minha carne, eu sou o espírito, a vida. O que, que é o corpo sem a vida, sem o espírito? Não é nada. Então, isso me trouxe, me completou. Como diz o irmão, eu sou tanque cheio, porque mesmo que às vezes a minha mente fala, olha, eu digo, não, eu tenho tudo o que eu preciso, porque o que está em mim me preenche. Como eu tenho a certeza, porque hoje eu tenho a certeza que eu sou filha de Deus, que necessidade eu posso ter? O que, que a minha carne pode precisar que seja maior do que isso que está dentro de mim? Para mim, não tem como, não existe. Hoje, esse é o meu entendimento. Amém, irmã. Marlene, eu acho que no estudo a gente pode, tem vários entendimentos que se complementam, né? Eu vejo dessa forma. Eu penso diferente um pouco da irmã Viviane, nesse assim, não que vai alterar, mas que para mim foi melhor entender que existe o meu corpo e a minha carne. Aliás, existe a minha carne e o meu espírito, porém, eu tenho que saber que a minha carne, ela não pode estar sobressaindo ao meu espírito, o meu espírito está conectado com Deus. Porque eu penso o seguinte, se eu sou um vaso, e eu sou um vaso, assim como Paulo diz, né, com tesouro dentro, um vaso de situações difíceis, né, por momentos difíceis. O barro, ele é uma peça sensível, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. E quando eu sei que esse tesouro é o que me dá valor, é o que dá valor ao vaso, eu entendo que é isso que me alimenta, é isso que me sustenta. Mas assim como Paulo, ele declara lá e deixa bem esclarecido as obras do Espírito, a obra da carne, a gente vê que a obra da carne são coisas ruins, né? Que muitas vezes se nós não estivermos ligados em Deus, a gente pode estar praticando essas obras, porque a nossa carne é tão ligada ao Espírito, às obras do Espírito, eu vou ter aquelas qualidades, né, que Paulo fala lá, que é a paz, a longanimidade, e principalmente o domínio próprio. O domínio próprio, ele me faz ter controle sobre a minha carne. Porém, eu preciso cuidar da minha carne. Eu preciso fazer com que ela esteja bem cuidada, porque ela se torna portadora do tesouro. Eu sou morada, eu sou reino. Então, se eu não procuro cuidar, eu acho que eu não posso, a minha carne, ela não pode, nesse momento aqui, que eu estou na Terra, pensar que ela está separada do meu espírito. Eu penso dessa forma, por quê? Porque, assim como no caso da irmã Viviane, o que ajudou ela a vencer a ansiedade, as lutas do dia a dia, foi imaginar que ela não era a carne, para mim, eu preciso de ter um domínio próprio sobre ela, mas que isso é entender que, muitas vezes, preciso de uma ajuda na carne, assim como eu preciso alimentar o meu espírito, faz com que eu entenda. Eu posso fazer uma pergunta para a irmã Elma? Eu quero que a irmã Elma fale o que é cuidar da carne. Pode falar. O que é cuidar da carne? Acabou caindo. Então a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente fala que da carne e do espírito, não é que a gente abandona a carne, né? Pelo jeito que a irmã Elma está dizendo ali,
Eu acho que é isso que está sendo a dúvida. Vamos ouvir se ela volta agora. Eu Noelma, acho que a voltou? forma que a gente fala, assim, no caso, ela não compreendeu o que eu quis dizer. Eu não quero, é óbvio, a carne existe. Você olha no espelho, e você vê. Não é disso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que você não se identificar com as coisas, com a mente carnal, com a carne, faz você revelar o espírito, aquilo que você é. Aí que você revela aquilo que você é. Se você se identifica com a carne, com as coisas carnais, você vai render frutos da carne, não do espírito. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso, na minha opinião, para mim, é óbvio que cada um, Deus trabalha de um jeito. Eu estou falando comigo, e isso aconteceu comigo. Eu ter certeza que eu não sou a minha carne, e sim o espírito que habita em mim, me ajuda no dia a dia eu não me identificar com a carne, com as coisas que a mente me traz, porque na hora eu consigo virar e ver que eu não sou aquilo, então eu não faço aquilo. É isso que eu quis dizer. Amém. Sim, Amém. voltei, eu Voltou, irmã acho. Elma? Acho que eu voltei. Vamos lá. A Cileide fez uma pergunta, não sei se a Ah, senhora ouviu. não, Fala, caiu. Cileide. Irmã Elma, o que é cuidar da carne no seu entendimento? Eu entendo que cuidar da minha carne, né, por exemplo, se eu preciso de um tratamento médico, entender que eu preciso de um tratamento psiquiátrico, talvez, um tratamento psicológico. Por né, eu acho que agora eu vou poder completar. Eu estou dizendo isso, né, até mesmo porque é uma chamada, é um estudo gravado, né, e para a gente entender que nós precisamos de uma ajuda do outro. Por quê? Eu acho que vocês não escutaram quando eu disse que quando eu tive uma crise de pânico, tem uns 2 anos, uns 2 anos e pouco atrás, é, eu estava dentro da religião, há uns 3 anos, eu estava dentro da religião, do sistema religioso. Então, assim, dentro do sistema religioso, eu já tinha esse pensamento, que eu sou espírito, isso aqui é só um corpo, eu tenho que ter fé, eu tenho que deixar. Então, assim, eu ficava de joelho, irmãos, era muito doído, porque eu fiquei uma semana sem dormir, imagina. E Jesus. nem deixava meu marido dormir também, porque eu queria fugir, eu queria correr. Foi na metade do tempo que eu vim para cá, foi terrível. Porém, eu ficava de joelho às vezes e falar e me sentia tão que o meu espírito estava tão fora de Deus que eu auto me fé tá fraca, minha fé tá fraca, meu Deus, me perdoa, porque eu não estou sendo uma pessoa fiel a ti. Porque se eu tivesse com o meu espírito ligado em ti, eu ia ter fé que nada vai me acontecer. Eu ia ter fé que eu estou bem, eu ia ter fé que eu não preciso de pânico, não preciso de nada, o Senhor está comigo. Só que na minha carne, a minha carne estava doente. Entendeu? O transtorno de ansiedade é uma doença. Que precisa ser tratado na carne. Então, o que eu digo é o seguinte, eu me lembro que, nesse instante, a minha nora, que é psicóloga, né, mas a gente sabe que não pode tratar da família, mas conversando comigo, ela veio e ela me fez entender, e eu falava para ela, eu não aceito, porque eu tenho que ter fé. Aí ela falava comigo, então vai comer fé. Esses grandes homens que são de fé, que têm o entendimento, então eles não precisam de comer, eles não precisam de respirar, eles não precisam de nada, vive de fé. Não precisa de um arroz, de um feijão para o corpo andar, não. Vai viver no espírito, então vai andar só o espírito. Eu me lembro que ela falou isso. E eu caí assim, eu falei, não, realmente, para que o meu espírito esteja firme, Deus, e eu estou aqui na carne, eu preciso cuidar desse templo, eu preciso cuidar dessa carne. Foi onde eu procurei ajuda médica, e eu achava que eu estava louca, que eu estava tendo muitas coisas, e ele me disse, ele falou, olha, Elma, você saiu de um lugar onde você vivia na cidade, você não tinha medo das coisas que tem no interior, no meio do mato,
quer cobra, quer esses bichos ferozes, essas coisas, viver mais isolada das pessoas. Você saiu do movimento de pessoas para viver mais isolada. Então, você teve uma transição e o seu corpo precisa de uma ajuda para passar por tudo isso. E eu estou dizendo isso até para ajudar, né, os irmãos que estão aqui ouvindo essa gravação, porque a gente passou por uma pandemia, a gente está passando por um problema de transição política, a gente está passando por várias situações de estresse, de discórdia entre famílias, entre pensamentos e muitas outras coisas que nos faz gerar um transtorno de ansiedade, um pânico, ou até mesmo uma ansiedade. E isso não é fraqueza espiritual. Isso não quer dizer que o meu espírito está fraco. Quer dizer que a minha carne precisa ser cuidada. E cuidar da carne também é adorar, é ser um filho de Deus que cuida daquilo que Deus deu. Então, assim, eu queria deixar essas palavras aí, irmãos, porque eu acho que estudo é para isso, é para a gente conversar, é para a gente trocar experiências, é para a gente falar de testemunhos, é para um respeitar o entendimento do outro e saber que todos temos um processo, mas que isso não é fraqueza. E teve pessoas que falaram, eu estou num nível maior do que você. Teve pessoas que já falaram comigo assim, é porque você ainda não largou a religiosidade, você ainda tem uma casta de religião em você. Eu ouvi muito isso nesse meu processo de desconstrução religiosa, né? Entender que a minha vida com Deus não é dentro de um sistema religioso. Eu posso ter uma vida plena, uma plenitude, uma alegria de plenitude, sem estar dentro do sistema religioso, passar por um momento difícil na carne, sim, mas isso não me desconecta com Deus. Entendeu? O que me desconecta, muitas vezes, o que vai fazer com que eu esteja, muitas vezes, fazendo aquilo que é fruto da carne, é quando eu cometo algo que vai machucar e prejudicar o meu irmão, né? Que é o fruto da carne, que são aquelas coisas que machucam o meu irmão e me machucam, e machucam o próximo. Então é isso, irmãos, é sobre isso, eu queria estar falando isso aí para os irmãos, quem está ouvindo aí, você é forte. Por isso que Paulo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, você não é fraco, você é forte. A sua carne precisa de cuidados. Para isso, temos profissionais. Assim como os órgãos do nosso corpo adoecem, precisamos de procurar uma ajuda médica, como os rins, coração. Um exemplo, né? Dando um exemplo aqui, a nossa mente também é um membro, o cérebro é um membro, e ele precisa de tratamento, precisa de ajuda. Muitas vezes a ajuda vem de um psicólogo, vem de um psiquiatra, até mesmo de um medicamento. E isso não quer dizer que você é fraco. Isso quer dizer que você está cuidando daquilo que Deus te deu, para que você, em plena consciência, venha conectar o seu espírito com o Pai. É isso que eu queria dizer, irmãos. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Amém, irmã Elma. Muito bom, muito bem colocado. Alguém gostaria de falar? A irmã Cileide respondeu para você o que ela queria, a sua pergunta, você tinha feito. Respondeu sim, irmã Arlindo. Obrigada. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa diante do assunto? Eu já disse, quando eu me referi que a gente é o espírito, não a carne, eu não, em momento nenhum, eu quis dizer que a gente não tem que cuidar no sentido que a irmã Elma disse. Óbvio, os médicos estão aí para isso. Deus deixou a medicina para isso, em momento nenhum. Como eu já disse, o que eu quis dizer, e para mim, não estou dizendo que isso vai mudar a vida de ninguém, eu digo a minha, mudou, realmente eu tenho a certeza que eu não sou a minha carne, eu sou o meu espírito. Óbvio que se eu tiver uma doença, eu vou ao médico, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando na questão espiritual, do que a minha mente me traz de tristeza, de alguma situação que a gente passa todos os dias, não é porque a gente tem um pouco de entendimento que essa situação não vem até nós, vem todos os dias, todas as horas, a cada segundo.
E nesse vigiar, eu me lembro que eu não sou a minha carne, que eu sou o espírito. E isso me traz a paz. Eu entendo que muitas pessoas não têm esse entendimento porque eu não tinha. Eu também fui a psicólogo, eu também procurei psiquiatra. A minha mãe está aí, a minha mãe sabe. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu ainda preciso, como se diz, eu me volto para dentro de mim hoje. E esse entendimento foi a minha libertação, porque hoje eu entendi por que Jesus é a minha direção. Eu olho para dentro de mim e consigo ver o Cristo que eu sou, e isso me traz paz, me conecta de novo e me faz caminhar, ser alegre, ter paz, entendeu? Então é isso que eu quis dizer, não em questão de doença, nada disso, óbvio, a gente tem que se cuidar sim, e a medicina está aí para isso. Só isso que eu queria dizer. Amém, irmã Viviane. Cileide levantou a mão? Sim, irmã Zayada, eu gosto muito de pegar vaso, fazer uma planta, colocar às vezes no quarto ou na sala, ou em cima das coisas, né? E escolha a planta com maior carinho, planta que eu vou pôr lá, mas porém, para essa planta eu preciso de um vaso. Aí eu escolho um vaso, coloco essa planta, e esse vaso eu tenho que ir lá limpar ele, trocar o pratinho dele, deixar limpinho, entendeu? Porque eu preciso desse vaso, porque se não tiver esse vaso, aquela planta tem que ir para outro lugar. Porém, a atenção é voltada para a planta que está no vaso. Mas eu cuido da planta, a planta está lá, cuido dela bonitinho, mas eu não deixo de cuidar do vaso, limpar ele. E mesmo assim, da mesma forma, é nós que somos o vaso para o espírito, né? Precisa desse corpo que é o vaso para esse espírito. Então, se esse corpo aí tem atenção que é dada para ele, dá atenção para ele, cuida dele, que a gente toma banho, se alimenta, se precisar o médico vai, faz tudo o que precisa para cuidar desse vaso. Quando não tiver mais esse vaso, esse espírito vai sair dele, sair dele. Então, assim, atenção voltada para o espírito, mas com cuidado com o vaso, senão não floresce a flor. Se não tiver o vaso, ou um local para essa planta, ela não vai frutificar, não vai dar flor. Amém, irmãos? Amém, irmã. Amém. Amém, meu filho. Exatamente isso que eu quis dizer. O que acontece, irmãos, que eu percebi aqui foi duas colocações diferentes. A irmã Viviane falou de uma coisa, a irmã Elma falou de outra coisa. Aparentemente, parece que elas falaram da mesma coisa, só que não está conexo os dois assuntos, entendeu? Uma coisa, por exemplo, o que a irmã Viviane falou foi no lado espiritual. O que a irmã Elma falou foi no lado físico, foi do lado de cuidado físico. Então, o espiritual, ele se difere do físico. Uma coisa é você ter o entendimento de que você espiritualmente é completo, porém, no físico você é limitado. Tá? É isso que nós deveríamos estar falando aqui para que esse assunto se findasse. Exatamente, eu concordo com a irmã Viviane 100% e concordo 100% com a irmã Elma também, porque não é porque nós somos espirituais que nós não vamos cuidar do nosso corpo, irmãos. E não é porque nós temos que cuidar do nosso corpo que nós temos que ser alimentados pela natureza do nosso corpo. Então é isso que a gente precisa entender aqui. Então, o que a irmã Viviane falou olha, o nosso alimento, a nossa vida tem que ser traduzida a partir da nossa natureza divina. Da nossa natureza divina. Então, quando eu aprendi a traduzir a minha vida a partir da natureza divina, eu consegui coisas que eu não tinha conseguido ainda resolver problemas da minha natureza humana. E a irmã Elma falou, olha, embora eu tenha uma natureza divina, a minha natureza humana é carente.
E nunca ninguém aqui falou que não seria carente à natureza humana. Entendeu, irmãos? Então, aquilo que a Cileide falou, tem o vaso, eu cuido do vaso, eu cuido do nosso corpo, tá, irmãos? Eu sendo uma pessoa que entendo o espiritual, eu não posso abandonar meu corpo, deixar meu corpo a ver navio. Se eu estou com a infecção no meu pé, não vou cuidar não porque eu sou espiritual. Não é isso que a gente está falando, que eu sou espírito. Não, é o entendimento, é a forma de traduzir a vida, é a forma de revelar a vida que foi dito aqui. Então, muito bem, nós temos sim que cuidar do nosso corpo. Se tem um problema, procure o médico. Quantos atendimentos eu fiz enquanto eu era pastor, irmãos, que as pessoas chegavam e falavam, meu Orlindo, está acontecendo isso, 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 isso. Eu fui na igreja tal, eles falaram que era um demônio. Eu fui na igreja tal, falaram que era demônio. Eu falei assim, não, irmão, passe pelo médico, procure um profissional, vê o que ele fala e cuida do seu corpo, entendeu? Porque ninguém é doido, irmão. Ninguém aqui está aqui para ser lunático, não. Existe o espiritual, que é uma forma de entendimento, de se revelar, e existe o físico, e ambos estão separados. Embora o espírito mora dentro de um corpo, esse corpo, ele não é o espírito, e o espírito não é o corpo, entendeu? Um está no outro. Então é isso aí. Então, as duas falaram correto, cada um no seu segmento, cada um ali com a ideia daquilo que era proposta, segundo o segmento. A irmã Elma está certíssima em falar para os irmãos que devemos cuidar do nosso corpo. Se nós estamos com qualquer tipo de problema, seja ele psicológico, psiquiátrico, tem que ser cuidado. É lógico, se você conseguir conectar o espírito e entender isso para o lado do espírito, isso vai ajudar no tratamento, vai melhorar no tratamento e talvez você até dispense o médico quando você entender isso, porque realmente acontecem coisas extraordinárias quando você toca o espírito, mas não é errado e não é pecado cuidar do corpo, tá, irmãos? Quando nós falamos que nós somos dirigidos pelo Espírito, nós não estamos colocando aqui que é pecado cuidar do corpo, que é errado cuidar do corpo, que nós não devemos dar atenção para a carne, no sentido de estar ali nos preparando, nos melhorando, né? Fazendo o exercício físico para melhorar a circulação, para melhorar nossa musculatura. Isso aí não é normal, ninguém fala contra isso, tá? O que a gente fala é ser dirigido pela carne é uma coisa, ser dirigido pelo espírito é outra. Então eu creio que os irmãos entendem bem e conseguem separar as duas coisas, tá? Eu acredito que vocês conseguem separar as duas coisas. É, eu estava comentando antes das irmãs entrar, irmão Ed e tantos outros, estava com a Cileide, com você, irmão Arlindo, comentando a respeito daquela irmã de 80 anos, falando que ela não tomava nenhum tipo de remédio, Correto. né? Certo. Aí eu falei, então ela encontrou plenitude. E eu sempre acreditei nisso aí. Quando Uhum. você chegar na plenitude, você vai estar tão conectado com as coisas do céu, o Cristo em você, ele vai estar fluindo tanto em você que você não vai ter preocupação nem problema nenhum com o físico, né? E eu sempre acreditei nisso aí. Então, mas não discordo do que foi comentado, do que foi falado aí, que a gente tem que cuidar, sim, do corpo, como o exemplo que a irmã Fleide citou, do vaso, da planta, né? Mas é algo que eu tenho uma fé em cima disso aí, sabe? Que nem quando que teve alguma passagem nas escrituras falando que Jesus estava doente, né? Carnalmente, né? Talvez ele foi tentado, mas doente ele não ficou, né? É só esse comentário que eu queria fazer, né? Entendeu? Porque Amém, eu irmão. creio que a hora que tiver que a gente tiver assim uma conexão plena, o corpo não vai ter problema nenhum também. Eu penso dessa forma. Amém? Correto, irmão. Sérgio, lembrando que Jesus morreu na carne com 33 anos. E se ele seguisse a vida, se ele fosse viver na terra, com certeza, se ninguém matasse nele, ele ia morrer de velhice, de alguma coisa. O plano não era esse, né? Mas ele teve que partir, né? Para deixar a salvação para nós aí, né? O Mas que o irmão Sérgio está falando aí
Não é regra, entendeu? Tem pessoas que alcançam essa condição, mas não que todos vão alcançar a mesma condição. Isso não é regra. Tem gente que consegue, quando ele descobre uma enfermidade, uma doença, qualquer coisa, ele resolve com uma oração. Ele resolve isso com uma oração. Tem gente que não consegue resolver com oração, tem que procurar ajuda profissional. Tá? E agora falar para você, existe um certo e um errado nisso? Não existe. Não existe um certo e um errado nisso. Não tem coisas que algumas pessoas conseguem que outras não conseguem. E nenhuma das que conseguiram ou as que não conseguiram estão erradas ou estão certas. É a forma com que a pessoa vive, é a forma com que ela acredita, é a forma com que ela crê, é a forma com que ela busca, e cada um tem ali na sua forma de viver, ele tem o retorno daquilo que ele vive, entendeu, irmãos? Então, falar da questão física e da questão espiritual, embora pareça ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu estou dizendo para os irmãos, isso não é o mesmo assunto. Então, se eu chegasse aqui e falasse que a gente resolve tudo orando, eu vou mentir para vocês, porque não se resolve tudo orando. Falar que se resolve tudo indo para a igreja ou acreditando em Deus, não se resolve tudo fazendo isso. O que acontece é que, devagar, nós vamos aprendendo, vamos aplicando, vamos vivendo, e as coisas vão tomando o rumo da vida. Cada um está num nível, cada um atingiu uma consciência, e cada um que atingiu essa consciência consegue, de alguma forma, desse entendimento, revelar a partir desse entendimento. Mas que ninguém que atingiu uma consciência seja melhor do que o outro, né? Agora a Maelma citou que ela foi dito para ela algumas coisas aí que ela não gostou. Às vezes a gente fala, irmãos, alguma coisa aqui para tentar ajudar a pessoa. E nem sempre o que a gente está falando está ajudando a pessoa. Às vezes a pessoa não está lá do outro lado que está ouvindo, ela está sendo ferida, está sendo magoada com aquilo que a gente está falando. Porque quando a gente fala, talvez a gente fala num âmbito geral, e a pessoa, muitas vezes, ela pode trazer para o pessoal. E às vezes a gente não está falando do pessoal, a gente está falando no âmbito geral. Então tem tudo isso, são coisas que a vida vai trazer para nós vamos ter que aprender isso com a vida e saber lidar com tudo isso. Eu quero, complementando o que o Serginho falou, existem pessoas que estão doentes e não vai ao médico. Existem pessoas que estão doentes e vai ao médico. Existem pessoas que ela fica o tempo todo caçando doença. Doeu o pé, corre no médico. Doeu isso, corre no médico. Então, assim, é a forma da pessoa, às vezes, o entendimento dela. Existem pessoas que têm pânico, tá sempre... Se ela não tiver doença, ela procura. E isso, se ela se apegar mesmo na parte espiritual, ajuda, sim. Se ela entender, ela ajuda, que ela não precisa, ela tem que se cuidar, mas não ficar desesperada caçando doença. Okay? Amém, irmã Cileide? Abaixa a mãozinha aí, Cileide. Pode falar, irmã Elma. Eu só queria completar aí, a Miss falou muito bem, né? É uma coisa que o Espírito, ele ajuda, ele sustenta, né? Para que você venha ter forças até para suportar, né? Uma enfermidade. E queria dizer também que Jesus, ele usou, né? Eu vejo isso como algo que foi um exemplo também, que quando ele curava, igual o cego, ele mandou ele ir lá passar lodo, né, nos olhos. Outros ele mandava ir lá e lavar depois, lá no poço. Então, assim, Jesus, ele usava várias situações que ele podia, por exemplo, simplesmente falar, você está curado, mas ele usou de métodos, né? E queria dizer também que, segundo a palavra, o estudo da palavra, Lucas era um médico, né? Lucas era um médico. E dizer também que o que eu estou falando aqui, irmão, não é sobre o que eu aprendi no estudo, é no decorrer, sabe? Da desintoxicação do sistema religioso que eu escutei, não foi só aqui no estudo, não, foi no decorrer.
E outra coisa que eu queria dizer é que eu estava falando que eu tive esse problema, mas foi dentro do sistema religioso, que o sistema religioso cobra isso da gente. Por exemplo, se a pessoa ela tiver um problema psiquiátrico, é falta de fé, é demônio, é pecado procurar um profissional da mente. Então, assim, eu estou querendo deixar isso bem claro, porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão precisando muito, talvez, de uma ajuda da mente e tem medo de estar falhando no espiritual. E quando é jogado para nós que nós temos que buscar o espiritual e a carne não vai precisar, as pessoas se sentem fracas quando elas precisam de buscar na carne, porque elas acham que elas estão falhando. E é como o irmão Arlindo falou, tá tudo bem, né? Tem que cuidar também, mas o espiritual ajuda sim. Eu só queria dizer isso. Amém, irmã Elma. Muito bom. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, irmãos, a respeito? A Moed colocou assim, olha, às 10h09. Legal. Estava pensando nisso ontem. Se eu tivesse chegado à plenitude, não teria doenças? Que pergunta boa, né, irmão? Que pergunta boa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em cima da pergunta do irmão Ed. Irmãos, vocês pensam, ou vocês acham, ou você entende que um dia a carne vai chegar na plenitude? O que vocês pensam? Nunca, irmã linda. A carne não chega à plenitude. Tá. E um dia, qualquer dia, vai acontecer do espírito, irmãos, do espírito não estar na plenitude? Nunca também. Sempre na plenitude. Nunca. Então, tá havendo aí uma confusão também, entendeu? Perceba a confusão Eu do que é acredito, o pleno e do que não é o pleno. eu As acredito, pessoas querem chegar na plenitude da carne. Isso não vai acontecer nunca, irmãos. E as pessoas estão achando que o espírito é deficitário. Isso também não vai acontecer nunca, não é? Então, o que é o pleno de Deus? É o próprio Deus. Então, o plano de Deus, plano original mesmo, meus amados, o plano original de Deus era o quê? Ele formar o homem, ele formar a humanidade, para quê? Para quê? Para poder ficar jogando com os homens para lá e para cá, ficar fazendo joguinhos com os homens e se divertindo com aquilo que os homens fazem. Uns pensam que Deus se diverte com o sofrimento de outros, que Deus coloca problema para as pessoas ali ficar correndo atrás dele. Isso aí seria uma coisa assim insana pensar nisso, né, irmãos? Então, para que existe tudo isso? Qual que é a função de tudo isso? O porquê de tudo isso que a gente vê? Por que da criação de todas as coisas? Para que tudo isso? Tá aqui. Não é? Por que de tudo isso? Boa pergunta. Por quê? Isso tudo, irmãos, eu vou falar em poucas palavras, talvez isso aqui vai ajudar você. Em poucas palavras. Isso tudo acontece por um objetivo. Existe uma lógica em tudo que está acontecendo. E qual é a lógica? Deus queria ser humano. É isso aí. Por causa de Deus planejar ser humano, acontece tudo isso. Olha, Entenderam? olha só, gente, que top. Deus pirou a querer ser humano. Fala, Serginho. Então, irmão, o que eu estava querendo dizer, talvez vocês entenderam, é que a consciência chegando à plenitude, entendeu? Não traz nada de ruim para você no carnal. É Não, tudo de traz. bom, você segue 100% bem em saúde na carne, né? Então é isso que eu estava querendo dizer, né? Exatamente. Ou não? Nós entendemos, eu acho que os irmãos entenderam também, né? Entendeu? Amém.
Fala, Viviane, irmã Viviane. É uma pergunta. Faz todo Pode falar. sentido Deus querer ser humano, porque o espírito, não tem como você ver o espírito, né? Não. Então, vamos dizer que o corpo é um instrumento. No caso, seria um instrumento para revelar a Deus, revelar quem é em plenitude. Só que aí vem a questão. Antes mesmo, Deus deve ter feito o plano dele. E perfeitamente devia saber que quando ele fizesse o corpo, ia dar ruim. Porque ele teria a mente e a mente ia querer dominar, né? Teoricamente. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Aí é a questão. Foi aí que antes mesmo de tudo ele criar, ele já tinha feito o sacrifício do cordeiro. O irmão já chegou a tocar nesse assunto, mesmo antes da criação do mundo. Porque ele sabia que em algum momento, se o humano pendesse para o lado da mente carnal, ele ia falhar. E falhou, tanto falhou que Deus precisou encarnar para que a gente pudesse conhecer ele, para que ele pudesse revelar realmente quem ele é, que até então ninguém tinha feito isso. E foi nessa situação, desse plano de Deus, de ser um humano, que tudo, que Deus já tinha feito o sacrifício. O irmão está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se eu estou Sim, conseguindo irmã. falar a pergunta. Pode continuar, que a gente vai tentando aqui. Pode, eu estou entendendo, sim. É isso que eu estou tentando falar. Então, Deus, querendo ser humano, sabia que iria fazer a carne e a carne iria falhar. Aí, antes mesmo disso, ele já tinha feito o sacrifício por nós. Tenta consertar aí o que eu estou falando, irmão Arlindo, porque eu acho que eu confundi mais ainda. Para mim tá claro, eu acho que tá meio confuso. Tá, vamos tentar colocar aqui, então. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Sempre dou oportunidade para os irmãos falar, porque eu gosto dessa comunhão, tá, irmãos? Eu gosto de ouvir vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, senão eu vou entrar aqui para falar o porquê de Deus querer ser humano, igual a irmã Cilene. Deus está doido querer ser humano. Tem alguma coisa que os irmãos gostariam de falar? Tá, então vamos entender, irmãos. Vou tentar passar aqui para os irmãos alguma coisa que eu entendo, tá? É até difícil a gente começar a falar. Então, acontece o seguinte. Deus, ele é de existência própria. A gente usa a palavra Deus, mas não deveríamos usar a palavra Deus. Nós deveríamos usar Pai. O Pai é de existência própria, tá? O Pai. Então, o Pai, ele vivia em um conselho. Por que existe na Bíblia a condição de Pai, Filho e Espírito? Isso demonstra para nós que é um conselho. É um Pai, um Filho e um Espírito. Não que eles sejam três, tá, irmãos? Não é uma trindade, não tem três, é um só. Mas é a forma com que Deus ele se mostrou para nós, para que nós pudéssemos entender que um conselho acontece por meio de uma comunhão. Senão não tem conselho. Então, ele se revela Pai, Filho e Espírito, mas ele é só o Pai. Ele é Pai, só Pai. E esse pai, querendo construir uma família, ele não quis construir uma família, apenas uma família cheia de indivíduos espírito. Ele quis construir uma família se revelando humano. Então, a ideia é um espírito para ser humano. Cada espírito para ser humano. Cada filho para ser humano. Entendeu? Então, nós estamos aqui num sentido de sermos humanos. São
espíritos prontos, completos, sem falta de coisa alguma, sem doença, sem dor, sem choro, sem problema, tanque cheio, aí os irmãos podem escolher o que quer. Mas esse espírito que é completo, ele está aqui para ser humano, para entender o que é ser uma família, para entender o que é ter necessidades, para entender o que é ter falta das coisas, para entender o que é ter doenças, para entender o que é passar por dores, para entender o que é passar por separações, para entender o que é passar por decepções, por traições, por perdas, né, por saudade, por tudo isso que acontece é na formação de um ser humano, para que o filho aprenda a ser humano, para que os filhos de Deus aprendam a ser humano. Então, isso aqui tudo não deixa de ser uma escola. Por isso que nós somos discípulos, né? Vós sois discípulos. Quem quiser ser discípulo vai aprender a ser humano. Aprenda, a vida está mostrando para vocês o caminho. O caminho é vocês, sendo quem são, aprender a ser humano. Então, nós temos 2 livros de Gênesis na Bíblia. O primeiro livro de Gênesis, os irmãos conhecem bem, que é, no princípio, criou Deus os céus e a terra, está lá o Gênesis atribuído esse livro a Moisés, no Pentateuco, o livro da lei. E tem o segundo Gênesis. O segundo livro de Gênesis é o livro de João. O João mesmo, o Evangelho de João. E ali é considerado o segundo livro de Gênesis. Ali não é a Gênesis física, mas é espiritual. Isso aqui é a Gênesis revelando o espiritual. Então, no princípio, aqui Deus não cria os céus e a terra no livro de João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Lá no primeiro Gênesis de Moisés, nada existia, segundo a Gênesis de Moisés. Segundo o livro de Gênesis de João, do apóstolo João, da ilha de Patmos, do João, que era parceiro de Jesus, o apóstolo do amor, segundo ele, no princípio, tudo já existia. Nada estava sendo formado, porque tudo já existia. Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio de Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então havia um propósito na criação. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Então, não era a luz. Ele não era a luz, o João, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou o quê? Ser humano. Esse é o objetivo de Deus, irmãos. Ele pega uma palavra e materializa essa palavra para que essa palavra se torne um ser humano. Então, a palavra, o objetivo de tudo, o porquê de tudo é fazer com que o verbo, ou o espírito, ou parte do próprio Deus se torne ser humano. Esse deveria ser a forma com que nós compreendêssemos as coisas. Então, nós não estamos aqui por um acidente de percurso, não. Cada um
de nós, cada pessoa, cada indivíduo, ele veio aqui para aprender a ser humano. Então, nós não somos humanos tentando ser espirituais, irmãos, como muitos pensam. Ah, então se eu orar muito, eu vou obter a presença de Deus. Se eu fizer muita coisa boa, eu vou obter o favor de Deus. Se eu fizer o que é errado, eu vou ter o desprezo de Deus. Não, não é isso. A gente não está nesse entendimento, não é essa que é a revelação. A revelação é: eu sou quem sou e preciso ser humano. Eu preciso aprender a ser humano. Então muda essa chave. Você não está aqui para aprender a ser espiritual, porque espiritual você já é, entendeu? Você não está aqui para buscar qualquer coisa para te abençoar. Não, você já é o abençoado. Você está aqui para ser humano. Então o caminho nosso foi invertido. Quando nós nos deparamos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós perdemos o contato com a realidade. E o caminho se inverteu. Agora, o homem pensa que ele é humano, tá? Que ele é a carne, e que precisa espiritualizar essa carne, que precisa se tornar espiritual. Porque o caminho da verdade foi invertido. O homem, sendo ele espiritual, ele precisa ser humano. Ele veio aqui para ser humano, porque espiritual ele já é. Então, para entender isso, é que as pessoas têm feito muita confusão. Então, as pessoas fazem confusão, por quê? Porque elas acham que são humanas, elas nasceram humanas e precisam ser espiritualizadas. Então, ela tem que buscar alguém que fala de Deus, e tem que buscar uma igreja que prega a Deus, uma Bíblia que fala de Deus, porque elas não são quem são. Então, elas perderam o sentido da realidade de quem são. Eles não sabem a origem, eles não entenderam a sua própria origem. Agora, aqueles que entendem a origem dele, de quem eles são e por que eles estão aqui, esses entram no caminho da revelação de Deus, e aí para eles a vida se torna uma vida completa. É por isso que nós citamos na sexta-feira a alegria. A alegria é algo que foi dado para nós como mandamento, irmãos. Existe um mandamento dizendo para nós: sejam alegres. E talvez nós nunca reparamos nesse mandamento. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em fazer o caminho remando contra a maré, inverso daquilo que é a proposta de Deus. E muitas pessoas, por estar no caminho inverso, por se encontrarem no caminho inverso, por não entender o caminho que realmente leva à revelação de Deus, esses, de fato, estão vivendo problemas se acumulando e cada vez mais se avolumando esses problemas, a ponto da pessoa, muitas vezes, se entregar ao desespero, e muitas vezes pessoas estão aí vivendo coisas que jamais eram para elas viverem por falta de conhecer o caminho, né? Então, se eu colocar para você aqui, ó, uma estrada é igual um caminho, os irmãos talvez não vão saber responder para mim, não vão saber responder. Mas uma estrada é uma estrada e um caminho é um caminho. Jesus, ele não é a estrada, Jesus, ele é o caminho. Então, irmão, se eu colocar para você um ponto de partida e um ponto de chegada, ponto de partida e um ponto de chegada, dependendo do trajeto que você faz, ele pode ser um caminho. E dependendo do trajeto que você faz, ele não vai passar de uma estrada. E nós precisamos entender que nós estamos em um caminho. O caminho é eu fazer exatamente aquilo que é a vontade de Deus. A estrada, eu vou até chegar lá no final, mas eu vou chegar pela minha própria vontade. Então, a humanidade, ela saiu de um ponto, todos nós saímos de um ponto, e já está determinado que nós chegaremos num outro ponto. O ponto de chegada já está determinado. Alguns desses irmãos, que é uma família, uma grande família, inumerável, alguns irmãos estão atentos
a voz do Pai. Esses estão percorrendo o caminho para chegar lá, no ponto marcado, no ponto de chegada. Outros irmãos não quiseram ouvir a voz do Pai. Eles estão por si mesmos. Estão decidindo aí o que deve ser melhor para eles. E muitas vezes, nas suas decisões, eles até procuram o favor do Pai. Porque quando eles se veem em dificuldade, eles correm para o Pai. E eles pedem para o Pai ajudar. Só que eles não querem viver de acordo com a vontade do Pai. Eles acham que a vontade deles precisam ser a vontade deles mesmos são melhores do que a vontade do Pai. Então eles precisam viver das suas próprias vontades. Então esses que vivem da sua própria vontade, que vivem do seu eu, do teu certo e do seu errado, das suas condições, esses estão percorrendo estradas para chegar lá no final, no ponto de encontro. Nós vamos chegar, irmãos. Nós vamos chegar no ponto de encontro. Alguns chegarão trilhando o caminho. Outros chegarão, talvez até mais cedo, ou mais tarde, trilhando as suas próprias estradas. Mas chegaremos lá, todos nós. O ponto marcado, o ponto que Deus marcou de encontro conosco está lá. E Ele vai estar lá nos esperando. Alguns chegarão no tempo certo, né? No tempo previsto, porque estão percorrendo o caminho. Outros chegarão mais cedo, porque cortaram atalhos. Outros chegarão mais tarde, porque as estradas que eles criaram foram estradas mais longas. Mas todos chegaremos ao ponto de encontro. Então, essa é a forma. Nós estamos aqui para ser humanos. Ser humano. Então, qual que é o ponto fulcral de toda a história de Deus? É fazer ser humano. É fazer seres humanos. É gerar seres humanos. E como que ele gera? A partir dele mesmo. Deus não poderia gerar de outra forma. Ele só gera a partir dele. Todas as coisas, como nós lemos aqui na Gênesis, ensinada pelo apóstolo João, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada existe. E esses seres que são de Deus, que vêm de Deus, que são espirituais, esses são completos, irmãos. Mas eles ocupam um corpo. E esse corpo é um corpo debilitado, é um corpo frágil, é um corpo que sofre corrupções do tempo, sofre corrupções das suas emoções, de tudo que está proposto, que realmente influencia esse corpo, porque é algo influenciável por estarmos nessa trajetória, nesse trajeto, que é muitas vezes a nossa própria estrada, e nós temos encontrado muitas dificuldades nas nossas estradas. Então, são corpos que se corrompem mais porque nós estamos na estrada, e tem corpo que se corrompe menos. Isso tudo é natural. Mas o interessante é você saber que o objetivo seu aqui é você ser humano. Então, pare de querer ser espiritual. A partir de hoje, a partir do momento que você está se deparando com essa palavra, entenda, você não está aqui para ser espiritual. Por você ser espiritual, você está aqui para se tornar humano. Então, quando nós falamos na sexta-feira, não sei se ficou dúvida para os irmãos a respeito da felicidade, da alegria, né, do que é ser alegre. Não sei se isso ficou dúvidas. É justamente por nós entendermos quem somos, a alegria toma conta de nós. Assim como o amor toma conta de nós. Assim como Deus toma conta de nós. Então, essa alegria, irmãos, que muitos falam na Bíblia, que muito você vê na Bíblia, essa alegria, ela se revela, ela se manifesta, ela se torna completa a partir do conhecimento realmente o teu Pai. Quem é o teu Pai? Então você tem a condição de se tornar alegre. Então existe um versículo em Filipenses capítulo 3, o versículo 1, que diz assim, por fim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, né? Ele está dizendo, olha, por fim,
Você sabe que aquela época, irmãos, a comunicação não é igual nos dias de hoje. Hoje você manda um WhatsApp aqui e a pessoa recebe lá do outro lado do mundo. E na hora, entendeu? É uma comunicação muito rápida. Um pouco mais atrás aí havia a comunicação por telefone, um pouco antes a comunicação por e-mail, por cartas, né, por telégrafos e telegramas, e as coisas lá atrás eram muito mais difíceis. Então, pela época que o apóstolo Paulo está vivendo aqui e se comunicando e se relacionando com a igreja de Filipos, ali a comunicação era muito demorada. Para ele poder falar com a igreja, demorava-se meses, irmãos, para ele ter uma comunicação com a igreja. E ele fala assim, então ele passou lá, plantou a igreja, teve ali momentos de comunhão com muitos irmãos daquela cidade, daquela igreja, mas em um determinado momento ele manda uma carta. E no capítulo 3 dessa carta ele fala assim, versículo 1, por fim, meus irmãos. Quando ele fala por fim, ele está dizendo que esse aqui seria um dos últimos momentos dele falando com essa igreja. Justamente por causa dessa complicação que eram os meios de comunicação. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então ele dá um mandamento. Ele diz, olha, irmãos, alegrem-se no Senhor. Existe um mandamento. É a mesma coisa do Serginho receber uma carta do apóstolo Paulo dizendo para ele, olha, meu irmão, por fim de tudo que eu fiz com você, que eu passei com você, que eu vivi com você, esses momentos que nós passamos juntos, eu quero dizer uma coisa para você. Por fim, irmão Sérgio, alegre-se no Senhor. Aí ele diz assim, irmãos, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas. Então, qual era a coisa que o apóstolo Paulo dizia? Alegrem-se no Senhor. Essa era a coisa que ele dizia. E ele disse, olha, eu não me canso de dizer isso para as pessoas. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Que o Senhor seja a razão da tua alegria. Que o Senhor seja a razão da tua alegria. Alegre-se no Senhor. Poxa vida, será quanto tempo já fazia que o apóstolo Paulo não se comunicava com essa igreja? E ele vem para dizer a mesma coisa que ele já havia dito várias vezes, alegra-se no Senhor. Será que isso nos mostra, irmãos, na nossa consciência, a importância dessa palavra? Se eu tenho poucas oportunidades de falar com alguém que eu amo, pouquíssimas oportunidades de falar com alguém que eu amo, e eu me cerco de falar a mesma coisa sempre, é porque essa coisa que eu estou falando, ela é primordial. Ela é muito importante. Se eu tenho, por exemplo, na minha vida inteira, 3 chances de falar com um povo, 3 chances só, a vida inteira. A primeira vez eu chego para eles e falo assim, família, se alegra no Senhor. Aí eu vou passar mais 6 meses, 8 meses sem poder me comunicar com eles. E quando eu volto a me comunicar, eu venho falar a mesma coisa. Família, alegrem-se no Senhor. Depois eu passo mais um tempo sem comunicar com essa família. Talvez anos. E quando eu chego para falar pela terceira e última chance de eu falar com eles, eu falo também a mesma coisa. Família, alegrem-se no Senhor. Eu estou falando isso para você ver o quanto de importância tem essa palavra, irmãos. O nível da importância dessa palavra. Alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas. Talvez as pessoas se cansavam de ouvir o Paulo. Mas será que o apóstolo Paulo estava preocupado, né, com o cansaço dos irmãos de ouvi-lo? Poxa vida, o Paulo teve a oportunidade de mandar uma carta, em vez de ele mandar coisas extraordinárias para nós e tal, né? Coisas assim, para que nós tivéssemos um outro entendimento, ele vem falar a mesma coisa. Alegrem-se no Senhor. Então, para quem está falando, que está entendendo, irmãos, isso soa dentro da revelação algo de suma importância. Mas talvez para quem não entende, que está ouvindo a mensagem do Paulo, a pessoa desanima. Poxa, eu vim aqui para que quando abrisse a carta do Paulo, os irmãos lessem essa carta aqui, eu fosse abençoado.
por essa carta. Que essa carta me trouxesse uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, que trouxesse para nós resolução dos problemas. E eles abrem a carta e começam a ler, e o Paulo fala assim: olha, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu sempre disse. Alegrem-se no Senhor. Então perceba, irmãos, tenha sensibilidade de entender o que significa alegrem-se no Senhor. Porque isso é a salvação. Isso é resolução. Alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de falar sempre essas coisas. E por que eu falo sempre isso? Alegre-se no Senhor. Ele diz o finalzinho do versículo. Eu estou lendo, quem quiser acompanhar, Filipenses 3:1, tá, irmãos? Na nova versão transformadora. E o final do versículo primeiro ele fala assim, ó, e eu faço isso para protegê-los. Eu sempre falo isso, a mesma coisa, para proteger vocês. Alegrem-se no Senhor. Então, qual que era a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos? A principal mensagem de Paulo era: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Estranho, né, irmão? Parece soar assim muito estranho, principalmente para nós nos nossos dias. E por que eu toquei no assunto da alegria na sexta-feira? Nem sei por que também eu toquei no assunto, né? A gente vinha numa conversa e nós falamos da alegria na sexta-feira. Se é para proteger, irmãos, então a gente tem que dar ênfase a isso. Será que os irmãos entenderam a mensagem na sexta-feira? Será que ficou bem clara essa mensagem na sexta-feira? Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Ser alegre não é estar feliz. Muita confusão há em cima disso. Ser alegre não é estar feliz. Alegria não é a mesma coisa que felicidade. Para muitos, entende que sim, né? Mas não é. Quando a Bíblia trata de alegria, ela não está tratando da felicidade. Muitas vezes as coisas não estarão andando de acordo com aquilo que eu acho que é o bom. Então, eu posso não estar feliz com o que está acontecendo. Mas eu vou estar alegre. Por quê? Porque em mim existe uma revelação de Deus. Essa revelação, ela me traz amor, alegria e paz. Então eu posso não estar feliz, mas eu vou estar em paz, vou estar alegre e vou estar amando. Porque eu estou representando o próprio Deus, estou representando aquilo que Deus é. Então quando a gente fala de alegria, diferentemente de felicidade, alegria é um absoluto. Felicidade é relativo. Então no absoluto da alegria, isso é gerado a partir da consciência que é uma consciência que revela a partir de um absoluto sobre um outro absoluto. Como que é isso, irmão Arlindo? Por exemplo, quando eu entendo o absoluto de Deus, eu entendo o absoluto do amor. Então, a partir, vamos colocar assim, a raiz da revelação é Deus. Tudo surge nele. Então, a partir do entendimento desse absoluto, eu posso entender o absoluto do amor. A partir do absoluto do amor, eu posso entender o absoluto da alegria. A partir do absoluto da alegria, eu posso entender o absoluto da paz. Então, uma coisa está ligada à outra. Mas a revelação é de um absoluto trazendo um outro absoluto. Não relativos com relativos. Então, o que é a alegria? A alegria é um absoluto revelado. E esse absoluto revelado, ele revela a partir do quê? A partir de Deus, a partir do amor. Então, se nós entendermos, por exemplo, a partir do amor, nós vamos entender o que significa alegria. Porque o amor não é gostar, viu, irmãos? Muitas pessoas acham que amor é gostar, como acha também que alegria é felicidade. E há uma confusão. Quem ama, ele ama independentemente
se gosta ou não. Quem é feliz, essa felicidade, ela pode ser algo relativo, mas quem é alegre, ele é alegre independentemente se ele está feliz ou não. Amor é absoluto, gostar é relativo. Gostar, ele é muito relativo, viu, irmãos? Muito relativo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Se eu perguntasse para você aqui, tirando a irmã Cileide, você gosta de carne? A pessoa diria, eu gosto. Interessante. Aqueles que gostam de carne, se eu falar assim, você gosta dela bem passada mesmo, ali quase carvão, a pessoa vai dizer, não, não gosto, eu gosto dela mal passada ou ao ponto. Então, não é que a pessoa gosta de carne, ele gosta de carne segundo aquilo que é o relativo dele. Depende da carne, não é? Depende da carne. Então, isso é gostar. Você gosta da tua esposa? Eu gosto da minha esposa. Se ela tiver um bom dia, né? Se ela tiver ao ponto, igual o bife, né? A carne, eu gosto dela. Se ela tiver um pouco queimada, um pouco crua aquele dia, eu não gosto. Então, o gostar é relativo. Agora, o amor é assim? Não, o amor não se revela assim, irmãos. O amor fala assim, eu gosto de tal coisa. Aquela coisa pode estar de qualquer jeito que você gosta, porque é absoluto. Então, Deus, ele é absoluto. A alegria é absoluta. Então, se a minha vida está tudo bem, eu estou alegre. Mas se tiver tudo arrebentado, irmão lindo, tiver tudo mal, eu continuo alegre. Por quê? Porque eu me alegro no Senhor, igual o conselho do irmão Paulo, aqui do apóstolo Paulo. Alegrem-se no Senhor. Por que será que ele estava dizendo isso? Será que a igreja de Filipos estava vivendo nesse momento que ele está mandando essa carta, né, irmãos? O que está acontecendo com eles lá? Quais são os problemas enfrentados? Por que o apóstolo Paulo não resolveu os problemas deles? Ele tinha condição de resolver os problemas. Por que ele não resolveu os problemas? Ele vira para toda uma comunidade que está cheia de problemas, cheia de dificuldades, e fala o que para eles? Alegrem-se no Senhor. Irmãos, isso aqui era para ser para nós assim algo para você dar glória de pé, para você cantar um labachor em língua estranha e entender isso. Porque você passa a entender o absoluto. O que é de fato absoluto. Então existem coisas relativas, que é talvez a felicidade. É você estar feliz com alguém por causa de algo que você está vivendo no momento, aí é relativo. Ou você não está feliz, está infeliz com aquela condição, mas isso não pode alterar a sua alegria. A sua felicidade ou a sua infelicidade não pode alterar a sua alegria, porque a sua alegria é algo absoluto, é eterna, ela vem de Deus, ela se revela a partir de Deus. Então, muitas coisas, irmãos, nós trazemos do relativo para o absoluto e achamos que o relativo é o absoluto, e não é. O absoluto é aquilo, pronto, e acabou. O relativo sofre as suas alterações. Então, você gosta de leite? Eu gosto de leite. Mas de que forma esse leite tem que estar para você gostar dele? Ele tem que estar para mim bem doce, quente, e aí eu gosto. Mas se ele tiver sem açúcares e gelado, não, aí eu não gosto. Então você não gosta do leite. Você não gosta. Você gosta se ele estiver nas suas condições. Então, tudo que para mim se revela a partir daquilo que são as minhas condições, não são os absolutos, são os relativos. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Se você coloca a sua condição em cima de alguma coisa, irmão, ela deixou de ser de Deus para ser sua. Tá? Ela passa a ser sua. Por isso que é muito importante a gente estar ligado com aquilo que nós estamos ouvindo. Será que o que eu ouço é o que Deus fala ou é o que alguém interpreta? Entendeu? Porque se for alguém que interpretou isso,
e não foi o que Deus falou, deixou de ser o absoluto para se tornar um relativo. Então, quando nós falamos de alegria, independe da condição, independe do ponto que aquilo ali está. A felicidade tem relação direta com o que eu gosto ou não, mas a alegria não. A alegria tem relação direta com aquilo que eu sou. E assim também é o amor, né, irmãos? Assim como o amor ele é absoluto, porque o amor é uma natureza, também a alegria é uma natureza, é um caráter. O amor e a alegria. O amor é uma forma de vamos colocar assim, o gostar é uma forma de sentir. O amor não é uma forma de sentir, não é uma maneira de sentir. Assim como Deus é amor, Deus também é alegria. Deus também é paz. Por que eu estou usando o amor? Porque o amor é um linguajar que os irmãos mais entendem, que a gente mais debate aqui. E estou colocando para vocês que a alegria é o mesmo nível de amor e de paz, é a mesma coisa. Para que isso haja esse entendimento dentro desse absoluto. Então, o que acontece, irmãos? Eu, como uma pessoa que estou aqui para ser humano, eu não tenho esperança no amor. Olha o que eu estou dizendo para vocês, tá, irmãos? Eu não tenho nenhuma esperança no amor. O amor me faz ter esperança. Olha a diferença. Eu não acredito no amor. O amor me faz crer. Você está vendo como que muda tudo? Você pega, você tira o seu ponto de apoio de você e coloca todo ele em Deus. Você começa a entender que a vida flui a partir de lá para cá. E você tira, então, o seu foco daqui para lá, do viver daqui para lá. Você começa a colocar o seu foco tudo no revelado de lá para cá. Então, se eu colocasse a minha esperança no amor, eu estaria colocando algo do homem para Deus. Mas não. A minha esperança, ela é o amor se revelar em mim. Então, porque o amor se revela em mim, eu tenho esperança. Porque o absoluto está em mim, eu revelo. Tá? Então, a esperança é o amor que me faz ter ela. O acreditar é o amor que me faz crer. Não é o que eu creio nele, é ele que me faz crer. Então, assim como pessoas, nós não estamos atribuindo nenhuma virtude ao amor. O amor me faz eu ser quem eu sou. Porque eu entendi o amor. Então eu não dou créditos, eu não acredito, né? Não dou créditos ao amor. Eu não coloco ali créditos no amor. É o amor que me faz, é ele, né? É de lá para cá, como estou dizendo para os irmãos. É o amor, é esse absoluto do amor que me faz ser quem eu sou. Então é o absoluto da alegria que me faz ser quem eu sou. É o absoluto da paz que me faz ser quem eu sou. Isso é interessante, irmãos. Muito interessante. Então, essa fé no absoluto, no amor, ou na paz, ou na alegria, irmãos, essa fé no absoluto, é bom que a gente entenda isso. Tá? Essa fé no absoluto é que faz com que eu me torne uma pessoa alegre. Por quê? Por que eu sou alegre? Porque eu alcancei esse entendimento. Eu estou me fiando nesse entendimento. A minha base é esse entendimento, é esse absoluto. Então, gostando ou não, porque agora a alegria passa a ser para mim um absoluto. Gostando ou não. Se eu gosto ou não gosto de uma coisa, a alegria para mim é um absoluto.
Se eu estou feliz ou não com alguma coisa, a alegria para mim continua sendo um absoluto. Interessante, né? Então, a alegria, irmãos, não é uma forma de sentir. Ela é uma forma absoluta de ser. Por isso que ele é um mandamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu não me canso de falar isso para vocês. O tempo todo eu estou falando isso para vocês. É um mandamento, estou te dando um mandamento. E qual é o mandamento, irmãos? Nós lemos ali. Alegrem-se no Senhor. É esse o mandamento. Esse é o mandamento. Alegrem-se no Senhor. Alegria é uma forma absoluta de ser. Exatamente, Maelma. É uma forma absoluta de ser. Se nós entendermos isso, o quanto isso vai mudar o nosso viver, irmãos. O quanto isso vai transformar o nosso viver. Nós temos uma dificuldade, né, com transformações. Eu creio que muitas pessoas têm dificuldade com transformações. Porque a vida inteira foi ensinado para nós mudanças, foi proposto para nós mudanças. Então nós crescemos com essa grande dificuldade com transformações. Quando tem que haver uma transformação, aí nós temos uma dificuldade. E por esse amor ser um mandamento, então o que acontece? Se ele é um mandamento, então isso precisa transformar minha consciência. Então, às vezes, irmãos, a gente está sofrendo muito porque nós gostamos de muitas coisas, né? Mas se essas coisas mudarem, ali, qualquer ponto delas ser mudado, igual a carne mal passada ou bem passada, né? A gente já faz o quê? Olha, não gosto disso aqui, não. Vou entregar você de volta para onde você saiu, porque eu não gostei dessa mudança. Porque a pessoa não está preparada para transformações. Ela se relaciona com mudanças, né? Com os pontos de mudança. O que é uma infelicidade? Nós estamos falando aqui da felicidade e infelicidade. A infelicidade é uma carência não satisfeita. Isso é uma infelicidade. Então, se eu tenho uma carência resolvida, eu fico feliz. Mas se eu tenho uma carência que não se resolve, eu fico infeliz. E isso é o que as pessoas têm vivido. Mas a alegria é uma consciência formada, irmãos, não é uma carência, é uma consciência formada. O Jesus, quando ele estava com os discípulos, né? Ele fala assim para os discípulos, quando a sua consciência do amor de Deus for formada, ninguém tirará mais a sua alegria. Vocês já leram isso em João 16, 22? Eu até comentei esses dias aqui com alguns irmãos. Da mesma forma, diz assim o versículo 16, 22. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Olha só, irmãos, que Jesus falou, que a alegria de nós não pode ser tirada, nada pode tirar a nossa alegria. Será que você crê nisso? Será que nós cremos nisso, irmãos? Que nada pode tirar a nossa alegria? Pode tirar a nossa felicidade, né? Porque a felicidade depende muito de uma carência satisfeita ou não. Mas a alegria ninguém pode tirar. E por que é que ninguém pode tirar, Jesus, essa alegria de nós que realmente vimos o Senhor de novo? Por que ninguém pode tirar essa alegria de nós? Porque será que ela está proibida de ser tirada? Será que é isso, irmãos? É uma proibição? Não, não existe uma proibição. Não existe nenhuma proibição. Quando ele fala assim, olha, ninguém poderá tirar, não é porque está proibido de tirar. É porque isso é uma impossibilidade. É impossível roubar a alegria de alguém. Não tem como se roubar a alegria de alguém, tirar da pessoa. Pode, se existisse o inferno aí, se estivesse dentro da igreja naquele tempo, eu poderia dizer assim para os irmãos, pode levantar o inferno inteiro para tentar tirar a sua alegria, que eles não conseguem. Não é porque eles estão proibidos de tirar essa alegria de você, é porque não é possível tirar.
tá? Não tem como, é impossível, né? É impossível. Então, essa impossibilidade, ele está dizendo que tornar alguém infeliz é possível, mas tirar a alegria de alguém é impossível. Eu posso fazer qualquer coisa aqui que te torne infeliz, irmãos. Poxa, tô tão infeliz com o nosso encontro de hoje, que o irmão Arlindo falou tal coisa e isso tirou a minha felicidade. Amém. Isso é possível. Agora, roubar de você a sua alegria não tem como, não existe como, porque é um absoluto revelado a partir de um outro absoluto que se entende na revelação dois absolutos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui, né, irmãos? Então, entenda, não está proibido de se roubar a alegria de alguém, tá? Não está proibido, mas existe uma impossibilidade, não tem como tirar. Isso é o próprio Jesus que está dizendo. E por que é impossível? É impossível porque, para nós deixarmos de ser alegre, o amor tem que deixar de ser amor. E para o amor deixar de ser amor, Deus tem que deixar de ser quem Ele é. Então há uma impossibilidade. Então a alegria é uma forma de conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, tá, o tempo todo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu não me canso de falar a mesma coisa. Eu não me canso. Talvez as pessoas estão cansadas de ouvir, né? Mas ele não cansa de falar. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então, irmãos, nunca foi o que a gente gosta, nunca é o que a gente gosta. É sempre aquilo que vem de lá para cá, não é o que a gente manda daqui para lá. Então, já quero pedir para os irmãos me perdoarem pelo horário, que eu passei um pouquinho, não estava atento à hora, mas estava empolgado em falar isso com os irmãos. Tudo bem para vocês aí, irmãos? Está tudo tranquilo? O que vocês acham do nosso assunto, da nossa conversa? Foi um bom bate-papo para vocês? Foi ótimo. Eu achei maravilhoso. Eita glória! A gente analisar que alegria, amor, paz é o que a gente é. Por isso que não tem como ninguém tirar isso da gente. Por isso que isso é uma questão de consciência e entendimento, né? Exato, Porque as irmã. situações a gente pode estar infeliz, mas a gente está alegre porque a graça nos basta, né? É o que somos, não aquilo que a gente tem ou pode conseguir. Que se Deus é tão perfeito, o Espírito nosso é tão perfeito, que se a nossa alegria, a paz dependesse do que acontecesse fora, a gente nunca ia conseguir ter. Por isso que é o que somos, né? E o entender isso faz toda a diferença. Eu agradeço pelo estudo e já vou me despedindo. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado, irmã Viviane. Obrigado mesmo pela sua colaboração. Mais alguém gostaria de falar, irmãos? Alguém mais? Foi mole, bênção demais. Amém, irmã Elma. Bênção demais, aprendi muito hoje. Quero agradecer o espaço que o irmão me deu para falar e agradecer ao irmão pela paciência. E é muito libertador saber que a alegria é diferente de felicidade, né? E é absoluta, amor é absoluto. Isso é muito libertador. E aproveitando aqui, eu desejo um ótimo domingo, uma semana de muito entendimento, de muitas escolhas assertivas, né? Na questão de revelar Deus. E aí, estamos juntos, Deus abençoe. Deus continue abençoando, né? Nós já somos abençoados. Glória a Deus, irmã Elma. Eu que agradeço a cooperação de vocês, a participação de vocês aí. O irmão Nilson mandou um abraço para ele, que eu não escutei ele hoje. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust